Grande notícia! O Grande Colisor de Hadron está sendo desligado. Isso soa assustador, especialmente se você já ouviu o velho boato de que essa máquina criaria um buraco negro e destruiria a Terra. Espere, tá finalmente acontecendo? É por isso que eles estão desligando? Então, o Grande Colisor de Hadrons, ou apenas LHC, é a maior máquina científica já construída. É um túnel gigante em forma de anel bem abaixo da Terra, perto de Genebra, onde cientistas colidem pequenas partículas em velocidades malucas. Eles fazem isso para replicar por uma fração de segundo como era o universo logo após o Big Bang. Ao recriar essas condições, o experimento poderia revelar alguns dos segredos mais profundos do universo. E agora, essa máquina icônica está sendo desligada. Mas não será permanente. Eles precisam desligá-la para que a equipe possa realizar grandes trabalhos de engenharia e instalar algumas grandes atualizações. E esse processo levará cerca de 5 anos. Os cientistas garantem que o LHC não está sendo desligado por causa de um problema. Na verdade, a máquina ainda está funcionando muito bem e coletando quantidades massivas de dados. Mas não se engane. O famoso colisor de átomos não vai funcionar para sempre. Ele provavelmente será aposentado por volta de 2041, e depois disso, ele pode ser substituído por uma máquina gigantesca chamada Colisor Circular Futuro, ou FCC. Mas antes de explicarmos o que vem a seguir, vamos falar sobre como o Grande Colisor de Hadrons realmente funciona. Este é o acelerador de partículas mais poderoso do mundo. Pense nele como um anel de metal enterrado profundamente no subsolo, bem na fronteira entre a França e a Suíça, e ele é enorme, com cerca de 27 quilômetros de circunferência. Ele foi construído para responder uma pergunta muito antiga: do que tudo é feito? Basicamente, o LHC permite que os cientistas recriem condições semelhantes às que existiam logo após o início do universo. Dentro deste anel, os cientistas fazem minúsculas partículas correrem a quase a velocidade da luz. Essas partículas são como carros de corrida microscópicos guiados por ímãs poderosos que as curvam e as direcionam pelo anel repetidamente. À medida que ficam mais rápidas, elas carregam uma energia enorme, apesar de serem incrivelmente pequenas. Em certos pontos ao redor do anel, os cientistas fazem essas partículas colidirem frontalmente. Quando colidem, elas se despedaçam e se transformam em chuvas de outras partículas. Os cientistas registram tudo o que podem sobre essas condições e, basicamente, esperam que isso ajude a responder algumas grandes questões sobre a origem e a estrutura da própria realidade. Este projeto de 10 bilhões de dólares começou em 1989 e entrou em operação em 2008. Então, em 2012, ele fez uma grande descoberta ao encontrar o bóson de Higgs. Esta é uma partícula fundamental associada ao campo de Higgs, uma teoria proposta pela primeira vez na década de 1960. Para entender isso, vamos usar uma pedra e uma luz. Ambas são feitas de partícula. Agora, coloque-as em uma balança. A pedra aparece imediatamente. Ela tem massa, então tem peso. Mas você não consegue realmente pesar a luz em uma balança porque ela não pesa nada. O que quero dizer é que algumas partículas não têm massa ou têm quase nada. Pega os fótons, por exemplo. Eles carregam a força eletromagnética e não têm massa alguma. O mesmo vale para os gluons, as partículas que ajudam a manter a matéria unida. Mas muitas outras partículas têm massa, e por muito tempo a grande questão foi: de onde vem esse peso? Essa teoria diz que existe algo espalhado por todo o universo chamado campo de Higgs. Algumas partículas interagem com ele mais do que outras. Quanto mais elas colidem com ele, mais massa elas acabam tendo. Fótons e gluons, por outro lado, não interagem diretamente com o campo de Higgs, e é por isso que eles não ganham massa a partir dele. Então, descobrir a partícula bóson de Higgs é basicamente a grande pista de que esse campo é real. Mas tem um detalhe. Partículas elementares obtêm sua massa do campo de Higgs, mas ninguém sabe realmente por que partículas diferentes acabam com massas tão diferentes. Na verdade, nós nem entendemos completamente como os bósons de Higgs interagem entre si. Para ajudar a responder essas perguntas e a muitas outras, os cientistas precisam atualizar o LHC. O plano é desligá-lo agora pelos próximos 5 anos para construir o, rufem os tambores, LHC de alta luminosidade. Basicamente, isso significa instalar novos e potentes ímãs supercondutores que comprimem os feixes de prótons e os tornam mais intensos. Isso deve aumentar o número de colisões dentro da máquina em cerca de 10 vezes. Os
Os detectores também estão recebendo atualizações para que os pesquisadores possam identificar sinais ainda mais sutis e captar indícios de uma nova física escondida nessas colisões. Então toda a equipe está cruzando os dedos para que a atualização ocorra como planejado. Porque com essas mudanças, o LHC será capaz de fazer medições mais precisas das partículas e de como elas interagem, e isso pode revelar rachaduras no que pensamos saber sobre o universo. Agora você pode ver por que essa máquina deixa algumas pessoas nervosas, certo? Alguns se preocupam que ela possa destruir o mundo, criando mini buracos negros, matéria estranha, ou até mesmo bolhas de vácuo. Basicamente, cenários de fim do mundo. Mas os especialistas dizem que não há risco real disso, ou pelo menos é extremamente improvável. De qualquer forma, você não precisa preocupar com eles desligando a máquina. Nada de ruim acontece quando a máquina para. E sabemos disso porque esta nem é a primeira vez que ela tira férias. O Grande Colisor de Hadrons já passou por 2 grandes paralisações de vários anos para manutenção e atualizações. Uma aconteceu lá em 2013 e outra em 2018. Então a paralisação planejada para 2026 será a terceira. Em outras palavras, sim, esse tipo de pausa é bem comum, então não há motivo para pânico. Nos próximos anos, a equipe estará focada em colocar o LHC de alta luminosidade em funcionamento. Mas, ao mesmo tempo, alguns projetos muito maiores e mais controversos também exigirão a atenção deles. Como mencionamos anteriormente, o LHC não vai durar para sempre. Em algum momento, ele provavelmente será substituído por algo ainda maior, o Future Circular Collider, ou FCC. Estamos falando de um túnel circular totalmente novo, com uma circunferência de cerca de 90 quilômetros, escavado a uma profundidade de até 400 metros no subsolo e que seria construído em 2 etapas. A primeira etapa, começando no final da década de 2040, colidiria elétrons com pósitrons, que são basicamente seus gêmeos de antimatéria. Então, em algum momento na década de 2070, essa máquina seria removida para dar lugar a um novo colisor que colide prótons com cerca de 7 vezes a energia do LHC. Construir algo tão gigantesco custaria uma quantia absurda de dinheiro, claro. A estimativa é de cerca de 18 bilhões de dólares, e isso é apenas para a primeira fase. Mas a equipe acredita que gastar tanto dinheiro valerá a pena. Eles dizem que essa nova máquina é necessária para responder a perguntas ainda mais profundas, como qual papel o campo de Higgs desempenhou na evolução do universo. Ou talvez ela possa ajudar a explicar a natureza da matéria escura. E quanto ao desequilíbrio entre matéria e antimatéria? Para obter respostas como essas, os cientistas precisariam criar condições que apontem para a existência de novas partículas muito mais pesadas. Partículas que o atual Grande Colisor de Hadrons simplesmente não é potente o suficiente para produzir. O Future Circular Collider ainda tem grandes desafios técnicos pela frente, mas muito trabalho de base já foi feito para moldar o projeto. O CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear que conduz esses experimentos, já concluiu um extenso estudo de viabilidade. O relatório confirmou que o projeto é tecnicamente viável e estabeleceu os próximos passos em direção a um projeto detalhado. No momento, este estudo está sendo revisado pelo Conselho do CERN e, por volta de 2028, eles poderão decidir se seguirão em frente com o FCC. Então, por enquanto, o LHC está sendo desligado para sua próxima grande atualização, e algum dia ele será desligado definitivamente, não porque falhou, mas para abrir espaço para algo ainda maior e mais poderoso. Se a próxima máquina for construída, talvez ela não sirva apenas para colidir partículas. Talvez ela nos aproxime um pouco mais das maiores respostas de todas, como o que somos e de onde viemos. E sim, isso é muito empolgante.